qual é o valor de glicemia de nós que temos diabetes tem que dar, né? Sempre é falado para a gente para medir a glicemia, mas muitas vezes, infelizmente, algumas pessoas com diabetes ainda têm dúvida em relação a esse assunto. Meu nome é Roberto Dório, eu sou profissional de educação física, especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício físico para quem tem diabetes, e eu ajudo você que tem diabetes a ficar mais tempo com a glicemia no alvo e ter aí a sua hemoglobina glicada menor do que 7%. Então, isso aí é uma pergunta que frequentemente me fazem, né? Qual que é o valor que quem tem diabetes, na hora que você mede lá a glicemia, mede lá o diabetes, que valor que tem que dar? Uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, metabolicamente o nosso corpo ele é feito e é acostumado a trabalhar em padrões que são determinados como sendo normais. Quais são esses valores de normalidade? Se você ficar 8 horas sem comer, medir lá a glicemia, tirou lá uma amostra de sangue, fez a medida, um valor menor do que 100 mg por decilitro. Se você comeu, não importa o quanto comeu, 2 horas depois que você acabou de se alimentar, né, a partir do momento que você se alimentou, a glicemia ela tem que estar em um valor menor do que 140. Isso é o considerado normal. Então, para quem tem diabetes, qual que é a nossa meta? O que a gente tem que tentar fazer? Ficar com o valor o mais próximo do normal possível. E aí, certamente, agora você deu risada, como eu também, como portador de diabetes há mais de 40 anos, aí, portador de diabetes tipo 1, que dependo para o tratamento de insulina aplicada fora do meu corpo, quer dizer, exogenamente, eu automaticamente sei o quanto é difícil ou muitas vezes impossível conseguir manter esses valores. Mas então, se não é possível a gente que tem diabetes manter o valor normal, então quer dizer que a gente vai ficar hiperglicêmico o resto do tempo? Não, existem padrões para quem tem diabetes. Mas qual é esse valor então? Qual é o valor ideal para a gente? Algo que a gente tem que entender é o seguinte, como é que o médico normalmente avalia se o seu tratamento ele está ou não de acordo? Não só o médico, eu falo do médico é onde a gente normalmente vai se consultar, mas a gente sabe que para o tratamento do diabetes é necessário aí o tratamento medicamentoso, então quer dizer, o médico que vai ser responsável por isso, a orientação nutricional, então o controle alimentar, normalmente um profissional da nutrição é um nutricionista, e também com relação ao exercício um profissional da educação física. Só que normalmente quem faz essa avaliação, de primeiro momento, quem está à frente dela? O médico. Então, quando a gente vai ao médico, ele vai olhar lá no percentual da sua hemoglobina glicada e vai falar, olha, tá bom o seu tratamento, ou não está tão bom, vamos melhorá-lo, e assim vai. Mas o que é a referência do bom? O bom, o que é esperado, é que nós, portadores de diabetes, no teste que chama, lá no exame que chama hemoglobina glicada, o valor que apareça no exame seja menor do que 7% de glicosilação. E por que esse valor menor e qual a relação da hemoglobina glicada com o valor da glicemia, que é o que a gente está falando aqui agora, do valor, qual que é o valor ideal? 7% de glicosilação da hemoglobina, ele vai equivaler a um período de 3 meses, quer dizer, eu fiz o exame de sangue hoje, então eu sei que durante 3 meses, no período de 3 meses atrás do que aquele momento que eu medi o sangue, que eu fiz ali a coleta do sangue, eu sei que vai ter um valor médio de glicemia. E ele dá para ser feito a estimativa através do quanto o percentual de hemoglobina glicada está dando lá no exame. Então, 7% de glicosilação equivale aí a uma média de glicemia de 154 mg por decilitro. Pois bem, então, se a referência para nós que temos diabetes é o exame de hemoglobina glicada, aparecer lá um valor de 7% de glicosilação, ou o que é recomendado menor do que 7%, a gente sabe que o valor referencial de quanto é, cada vez que eu meço lá a glicemia, quanto tem que dar. A gente sabe que quanto mais vezes estiver próximo de 154 ou abaixo de 154, certamente a gente tem mais chance de ter aí um bom controle do diabetes. Mas por outro lado, é muito difícil a gente que tem diabetes, quando acorda de manhã, é fácil a gente conseguir lá, geralmente, próximos de 100 mg por decilitro. Quando o controle está adequado, geralmente você consegue valores que estão bem abaixo de 140. Agora, depois que a gente come, esse é o grande desafio, porque o normal acontecer é ficar com glicemias a mais de 200. Às vezes, quando não está muito bem controlado ou comeu demais, chega a 300 mg por decilitro. Então, o nosso maior desafio é exatamente quando a gente come. Mas qual referência a gente vai seguir, então, do valor? Exatamente
o que é chamado de glicemia no alvo. O que é o alvo da glicemia? O alvo da glicemia é você manter os seus valores de glicemia acima de 70 mg por decilitro ou abaixo de 180 mg por decilitro. Então existe uma faixa para a gente deixar a nossa glicemia. E por que essa faixa? Porque ela é segura para o nosso corpo trabalhar de uma maneira adequada. Então, mesmo se nós que temos diabetes estamos com a glicemia um pouco mais alta, se ela estiver abaixo de 180, fisiologicamente o nosso sistema ele entende que está mais ou menos dentro do que é esperado, do que é normal. A mesma situação, o inverso. Se você faz glicemias abaixo de 70, abaixo de 70 você tem quadro de hipoglicemia, tem pouca glicose circulando no sangue. E aí o sistema nervoso sente isso. Por isso que a gente tem tremedeiras, fica com a boca formigando, a vista fica ruim, as pernas ficam moles. Então, nessa situação, a gente sabe que também é ruim para o nosso corpo. Então, qual é a nossa referência? Se nós conseguirmos, tendo diabetes, medindo a glicemia lá quando a gente acorda pela manhã, valor menor do que 180 mg por decilitro. E principalmente depois que a gente se alimenta, valores também menores do que 180, a nossa chance de ter a hemoglobina glicada num valor igual ou menor do que 154 mg por decilitro, ele aumenta bastante. Então, para responder a pergunta, eu que tenho diabetes, quando eu meço lá, quando eu faço o destro, né, que muitos usam essa terminologia, ou mesmo furo lá meu dedo e faço a glicemia capilar, qual valor tem que estar? O que é correto para mim? De primeiro momento, valores menores do que 180 e sempre acima de 70, porque não adianta nada você ter uma glicemia agora de 230 e alguma coisa e daqui a pouco medir está com 60 e alguma coisa. Quer dizer, você se sente mal nas duas situações e isso é ruim para o nosso tratamento. Então, para nós que temos diabetes, o que você precisa entender? Qual o valor de glicemia que eu tenho que ter? Que valor que é o correto? É um valor que fique acima de 70 e abaixo de 180. Isso em todas as vezes que você for medir. Se você conseguir fazer isso, a nossa chance de sucesso em ter uma hemoglobina glicada menor do que 7%, que é o valor médio ali de 154 mg por decilitro, a chance ela aumenta bastante. Então você quer ter um bom controle do diabetes? Se policie no momento que você vai se alimentar para não deixar a glicemia ultrapassar 180 e principalmente quando você acorda pela manhã. Quanto mais o valor estiver próximo de 100, melhor ainda, que isso aumenta bastante aí a nossa chance. Então, espero ter respondido aí a pergunta para você. Se você gostou desse conteúdo, clica no gostei, compartilha com alguém que você sabe que tem diabetes, que muitas vezes está com dificuldade de conseguir controlar o diabetes, ou mesmo nesse post, pega e marca a pessoa que você sabe que esse conteúdo vai ajudar, tá bom? Então é isso aí. Lembre-se, né, que o conhecimento salva. A gente se vê no próximo vídeo.